João Pedro tinha apenas 8 anos quando se tornou o herói que sua família nunca imaginou que precisariam. Era uma criança como qualquer outra, que adorava jogar videogame, reclamava da comida que a mãe fazia e brigava com as irmãs por causa do controle remoto. Morava numa casa simples de 2 quartos no bairro Vila Nova, em Sorocaba, junto com os pais, Roberto e Cleusa, e as 3 irmãs, Marina de 12 anos, Beatriz de 6 e a pequena Sofia de apenas 3 anos. A casa era apertada para uma família de 6 pessoas, mas era cheia de amor e risadas. Roberto trabalhava como soldador numa metalúrgica e Cleusa cuidava das crianças e fazia alguns bolos para vender nos fins de semana para ajudar no orçamento familiar. Era uma vida simples, sem luxos, mas com tudo que realmente importava. Naquela quinta-feira de agosto, o dia havia sido normal como qualquer outro. As crianças voltaram da escola, fizeram a lição de casa na mesa da cozinha enquanto Cleusa preparava o jantar. Roberto chegou do trabalho às 6 da tarde, cansado depois de mais um dia difícil, mas com um sorriso no rosto ao ver os filhos correndo para abraçá-lo. Durante o jantar, as crianças contaram sobre o que havia acontecido na escola. Marina falou sobre a apresentação de ciências que faria na semana seguinte. Beatriz mostrou o desenho que havia feito da família. Sofia, como sempre, fez bagunça com a comida e deixou todos rindo. Depois do jantar, a família se reuniu na sala para assistir televisão. Era um momento sagrado para eles, o único tempo do dia em que todos estavam juntos, sem pressa, sem preocupações. Por volta das 9 da noite, as crianças foram para a cama. João Pedro dividia o quarto com as irmãs mais novas, Beatriz e Sofia, enquanto Marina dormia no quarto dos pais, numa cama extra que Roberto havia montado no cantinho. A casa era pequena, mas eles haviam se organizado da melhor forma possível. João Pedro sempre teve o sono leve, diferente das irmãs que dormiam como pedras. Às vezes isso o incomodava porque qualquer barulho o acordava, mas naquela noite essa característica salvaria a vida de toda a família. Era quase meia-noite quando João Pedro acordou com um cheiro estranho no ar. No começo, ele pensou que era só um sonho ruim, mas o cheiro estava ficando mais forte. Ele se sentou na cama e tentou entender o que estava acontecendo. O cheiro era de algo queimando, mas não era comida queimada na cozinha. Era algo diferente, mais forte, mais perigoso. Ele olhou para as irmãs que dormiam profundamente ao lado e sentiu uma preocupação crescer em seu peito. Levantou-se devagar para não acordar ninguém e foi até a janela do quarto para ver se havia algo estranho do lado de fora. Foi quando ele viu as primeiras chamas. O fogo havia começado na garagem, onde Roberto guardava algumas ferramentas e materiais de trabalho. As chamas já estavam altas e se espalhando rapidamente pela lateral da casa. João Pedro sentiu o coração disparar de medo. Ele sabia que fogo era perigoso, mas nunca havia visto um incêndio de verdade. Por alguns segundos, ficou paralisado olhando as chamas se movendo como se fossem animais selvagens tentando devorar sua casa. O vento da noite estava ajudando o fogo a se espalhar mais rápido, e ele podia ver que logo chegaria ao telhado. A primeira reação de João Pedro foi correr para o quarto dos pais e gritar por socorro. Mas quando abriu a porta do quarto, a fumaça já estava entrando pela casa e ele começou a tossir. Naquele momento, uma clareza impressionante tomou conta da mente do menino de 8 anos. Ele entendeu que não havia tempo para explicações longas ou para tentar acordar todo mundo devagar. Cada segundo era precioso e ele precisava agir rápido se quisesse salvar sua família. João Pedro correu até o quarto dos pais gritando o mais alto que conseguia. Pai! Mãe! Fogo! A casa está pegando fogo! Roberto acordou assustado, meio confuso, sem entender direito o que o filho estava gritando.
João, o que você está fazendo acordado? Volta para a cama, murmurou meio sonolento. Mas João Pedro não desistiu. Ele balançou o pai com força e gritou novamente: Pai, olha pela janela. A casa está pegando fogo de verdade. Foi quando Roberto finalmente entendeu a seriedade da situação. Ele pulou da cama, correu até a janela e viu as chamas que já haviam tomado toda a lateral da casa. Cleusa! Acorda! Temos que sair da casa agora, gritou Roberto mentre sacudia a esposa. Cleusa acordou em pânico, sem entender o que estava acontecendo, mas vendo o desespero no rosto do marido e do filho. A fumaça já estava entrando no quarto e o cheiro estava cada vez mais forte. Roberto pegou Marina no colo, que ainda estava sonolenta e confusa. Cleusa correu para o quarto das crianças menores, onde Beatriz e Sofia dormiam profundamente, ainda sem ter acordado com toda a confusão. Mas foi aí que João Pedro mostrou uma coragem que ninguém esperaria de uma criança de 8 anos. Enquanto os pais corriam de um lado para outro tentando pegar as filhas e alguns pertences importantes, ele assumiu o controle da situação com uma maturidade surpreendente. Mãe, deixa as coisas. A gente sai sem nada, mas todo mundo vivo, gritou ele. Pai, pega a Sofia no colo, eu ajudo a Beatriz a andar. Ele tinha entendido que não havia tempo para salvar objetos, apenas pessoas. João Pedro segurou a mão de Beatriz, que havia acordado assustada e chorando, e a guiou pela casa que já estava cheia de fumaça. Bia, segura minha mão e não solta. A gente vai sair junto, disse ele com uma calma que impressionava. Mesmo sendo apenas 2 anos mais velho que a irmã, naquele momento ele parecia um adulto protegendo uma criança. A fumaça estava ficando mais densa e todos começaram a tossir muito. As chamas já podiam ser vistas através das janelas e o calor estava ficando insuportável. A família correu em direção à porta da frente, mas quando Roberto tentou abri-la, descobriu que ela estava emperrada. O calor havia dilatado a madeira e a porta não abria. O desespero tomou conta de todos. As chamas estavam se aproximando, a fumaça estava cada vez mais densa e agora eles estavam presos dentro de casa. Cleusa começou a chorar, abraçando Sofia que gritava de medo. Marina estava em pânico e Beatriz chorava agarrada em João Pedro. Foi então que João Pedro teve uma ideia que salvou a vida de toda a família. Ele se lembrou que na semana anterior havia ajudado o pai a consertar a janela da cozinha e sabia que ela abria completamente, grande o suficiente para uma pessoa passar. Pai! A janela da cozinha! A gente pode sair por lá, gritou ele puxando Roberto pela camisa. Roberto, que estava desesperado tentando forçar a porta, imediatamente entendeu que o filho estava certo. Eles correram para a cozinha, que ainda não havia sido tomada pelas chamas. Roberto abriu a janela da cozinha e começou a passar as crianças uma por uma. Primeiro Sofia, que estava chorando muito, mas foi colocada em segurança do lado de fora. Depois Beatriz, que João Pedro ajudou a subir na pia para alcançar a janela. Marina foi a próxima, já conseguindo sair sozinha. Cleusa passou em seguida, e Roberto empurrou João Pedro para sair antes dele. Não, pai, você sai primeiro, disse João Pedro, mas Roberto foi firme. Filhos primeiro, sempre. João Pedro obedeceu e saltou pela janela. Roberto foi o último a sair, e quando ele estava passando pela janela, parte do telhado da casa desabou exatamente onde eles estavam minutos antes. Se tivessem demorado mais alguns minutos tentando sair pela porta da frente, toda a família teria morrido soterrada pelas chamas e pelos destroços. A casa inteira foi consumida pelo fogo em menos de 20 minutos. Os vizinhos chamaram os bombeiros, mas quando eles chegaram só havia o que fazer era controlar as chamas para que não se espalhassem para outras casas.
A família ficou na calçada assistindo sua casa ser destruída completamente. Perderam tudo: móveis, roupas, documentos, fotos de família, os poucos objetos de valor que tinham. Mas estavam todos vivos e juntos, e isso era o que realmente importava. Os vizinhos trouxeram cobertores e água. Algumas pessoas ofereceram suas casas para a família passar o resto da noite. Foi uma cena emocionante ver como a comunidade se uniu para ajudar numa hora tão difícil. Mas o que mais impressionava a todos que estavam ali era a atitude de João Pedro. Mesmo sendo apenas uma criança, ele consolava as irmãs, ajudava os pais a tomar decisões práticas sobre onde iam dormir naquela noite, e não chorou nem uma vez sequer. Quando alguém perguntou se ele estava com medo, ele respondeu: "Eu estava com medo, mas não podia deixar minha família perceber. Alguém precisava ficar forte." Era uma resposta que deixou todos os adultos presentes impressionados com a maturidade daquele menino. Mas o que ela não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como Deus trabalha através das maiores perdas. A história de João Pedro começou muito antes daquela noite terrível de agosto. Ele era o segundo filho de Roberto e Cleusa, nascido depois de Marina e antes de Beatriz e Sofia. Desde pequeno, sempre foi uma criança observadora e responsável, diferente de muitas crianças da sua idade que só pensavam em brincar. Talvez fosse por ser filho do meio, ou talvez fosse sua personalidade natural, mas João Pedro sempre teve um senso de proteção muito forte em relação à família. Roberto Silva trabalhou a vida inteira como soldador em metalúrgicas da região de Sorocaba. Era um homem honesto e trabalhador, que acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar o ônibus e chegava em casa sempre no fim da tarde, cansado mas feliz por ter cumprido mais um dia de trabalho. Ele vinha de uma família muito pobre do interior de Minas Gerais e conhecia o valor de cada centavo que ganhava. Quando jovem, Roberto sonhava em ter seu próprio negócio, talvez uma pequena oficina mecânica, mas a vida foi levando ele por outros caminhos e ele acabou se contentando com um emprego na metalúrgica. Cleusa era uma mulher doce e dedicada, que havia deixado o trabalho quando Marina nasceu para cuidar dos filhos. Ela vinha de uma família simples de Sorocaba mesmo, filha de um motorista de ônibus e uma costureira. Sempre foi muito religiosa e criou os filhos indo à igreja todos os domingos, ensinando valores como honestidade, respeito e amor ao próximo. Cleusa tinha o sonho de voltar a estudar um dia, terminar o ensino médio que havia abandonado quando se casou, mas com 4 filhos pequenos e as dificuldades financeiras, esse sonho ficava sempre para depois. A família morava na casa da Vila Nova há 7 anos, desde que João Pedro tinha apenas 1 ano de idade. Era uma casa simples que Roberto havia conseguido financiar com muito sacrifício, trabalhando até nos fins de semana para conseguir pagar as prestações. A casa representava tudo para eles: segurança, dignidade, o lugar onde os filhos estavam crescendo. Roberto havia pintado toda a casa com as próprias mãos, Cleusa havia costurado as cortinas e escolhido cada móvel com muito carinho. Cada canto daquela casa tinha uma história, uma lembrança da família. João Pedro cresceu vendo os pais se esforçarem muito para dar uma vida digna aos filhos. Ele via o pai chegar cansado do trabalho, mas sempre arranjar tempo para ajudar com a lição de casa. Via a mãe passar noites acordada costurando roupas para as filhas ou preparando bolos para vender, sempre com um sorriso no rosto mesmo quando estava exausta. Essa dedicação dos pais moldou o caráter do menino de uma forma profunda. Ele aprendeu cedo que família é a coisa mais importante do mundo e que cada membro tem a responsabilidade de cuidar dos outros. Na escola, João Pedro era um aluno médio. Não era o mais inteligente da turma, mas era esforçado e respeitoso com os professores. Ele tinha alguns amigos, mas preferia brincar com as irmãs em casa do que sair para a rua.
Marina sempre dizia que o irmão era chato porque não gostava de bagunça, mas no fundo ela admirava a responsabilidade dele. Beatriz e Sofia adoravam João Pedro porque ele sempre inventava brincadeiras diferentes e tinha paciência para ensinar coisas novas para elas. O que mais chamava atenção na personalidade de João Pedro era sua capacidade de perceber quando algo estava errado. Se a mãe estava triste, ele chegava do lado dela e perguntava o que havia acontecido. Se o pai estava preocupado com o dinheiro, ele oferecia ajuda mesmo não sabendo como uma criança de 8 anos poderia resolver problemas de adulto. Se as irmãs estavam brigando, ele sempre aparecia para fazer as pazes entre elas. Era como se ele tivesse um radar emocional que detectava quando alguém da família precisava de apoio. Nos meses que antecederam o incêndio, a família estava passando por algumas dificuldades financeiras. A metalúrgica onde Roberto trabalhava estava reduzindo o pessoal e ele vivia com medo de ser demitido. Cleusa estava vendendo mais bolos, mas o dinheiro ainda era pouco para todas as despesas da casa. As crianças percebiam a tensão dos pais, mesmo eles tentando esconder. João Pedro havia até sugerido que podia ajudar vendendo balas na escola, uma ideia que fez Roberto e Cleusa rirem e ficarem emocionados ao mesmo tempo. A casa onde eles moravam era em um bairro de classe média baixa, onde a maioria das famílias enfrentava dificuldades similares. Os vizinhos eram pessoas trabalhadoras e honestas, que se conheciam e se ajudavam quando necessário. João Pedro conhecia quase todo mundo da rua porque sempre cumprimentava as pessoas quando passava. Dona Maria, a vizinha da casa ao lado, sempre dizia que ele era o menino mais educado do bairro. Seu José, que morava na esquina, às vezes chamava João Pedro para ajudar a carregar compras e sempre dava alguns trocados para ele comprar doces. No dia do incêndio, tudo havia começado de forma absolutamente normal. Roberto chegou do trabalho contando que havia sido um dia tranquilo na metalúrgica. Cleusa estava animada porque havia vendido mais bolos naquela semana e conseguiria comprar os materiais escolares que Marina precisava. As crianças estavam alegres porque era quinta-feira e na sexta-feira não haveria aula devido a um feriado prolongado. A família estava planejando passar o fim de semana fazendo um piquenique no parque da cidade. Durante a tarde, João Pedro havia ajudado o pai a organizar algumas ferramentas na garagem. Roberto estava ensinando o filho sobre os diferentes tipos de ferramentas e suas funções, um conhecimento que ele achava importante passar adiante. João Pedro prestava atenção em tudo, fazia perguntas inteligentes e mostrava interesse genuíno em aprender. Roberto se orgulhava de ver o filho sendo responsável e curioso, características que ele achava fundamentais para o futuro do menino. O que nenhum deles sabia era que havia um problema elétrico escondido na instalação da garagem. Fios antigos que Roberto não havia notado estavam com o isolamento deteriorado. Durante a noite, uma sobrecarga elétrica causou um curto-circuito que gerou faíscas. Essas faíscas caíram sobre alguns materiais inflamáveis que estavam guardados na garagem e o fogo começou devagar, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Se fosse qualquer outra criança da idade de João Pedro dormindo naquele quarto, provavelmente o fogo teria tomado conta de toda a casa antes de alguém perceber. A maioria das crianças dorme pesado e não acordaria com o cheiro de fumaça até que fosse tarde demais. Mas João Pedro sempre teve o sono leve, uma característica que seus pais às vezes achavam problemática porque qualquer barulho o acordava. Naquela noite, essa característica que parecia ser um defeito se revelou como uma bênção disfarçada. Quando João Pedro acordou e sentiu o cheiro de fumaça, seu primeiro instinto não foi de pânico, mas de proteção. Mesmo sendo apenas uma criança, alguma coisa dentro dele sabia que aquele momento exigia coragem e ação rápida. Não havia tempo para ter medo, não havia tempo para chorar ou ficar paralisado. Sua família estava em perigo e ele era a única pessoa acordada que podia fazer alguma coisa.
A decisão de acordar os pais primeiro, antes de tentar evacuar as irmãs, mostrou uma maturidade impressionante para uma criança de 8 anos. João Pedro entendeu instintivamente que precisava da ajuda dos adultos para conseguir tirar todo mundo da casa em segurança. Ele podia ter tentado acordar as irmãs primeiro, o que seria natural, mas sabia que não conseguiria carregar Sofia e guiar Beatriz sozinho enquanto a casa estava pegando fogo. Enquanto ela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que essa destruição total era exatamente o que Deus estava usando para preparar algo extraordinário. Nos dias que se seguiram ao incêndio, a vida da família Silva foi transformada de maneiras que ninguém poderia imaginar. Na primeira manhã depois da tragédia, eles acordaram na casa de Dona Maria, a vizinha que havia oferecido abrigo temporário. João Pedro foi o primeiro a acordar, como sempre, e por alguns segundos ficou confuso sem entender onde estava. Quando a realidade voltou à sua mente, ele não chorou. Em vez disso, levantou-se devagar para não acordar as irmãs que dormiam no chão da sala e foi até a janela para olhar o que havia restado de sua casa. A visão era devastadora. Onde antes havia uma casa cheia de vida e alegria, agora só restavam paredes enegrecidas e destroços espalhados pelo quintal. O telhado havia desabado completamente e era possível ver através das janelas sem vidro que absolutamente nada havia sobrado lá dentro. João Pedro ficou olhando em silêncio, tentando processar a magnitude do que havia acontecido. Mas em vez de desespero, ele sentiu uma estranha sensação de gratidão. Sua família estava viva, estava junta, e isso era um milagre. Quando Roberto acordou e viu o filho na janela, ele se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Os dois ficaram ali olhando os destroços, pai e filho unidos na mesma dor, mas também na mesma gratidão. João, sem você, nós todos teríamos morrido ontem, disse Roberto com a voz embargada. Você salvou nossa família. João Pedro olhou para o pai com os olhos cheios de lágrimas que ele estava segurando e respondeu: Pai, a gente perdeu a casa, mas não perdeu o que importa. A gente ainda tem uns aos outros. A notícia do incêndio e da coragem de João Pedro se espalhou rapidamente pelo bairro. Dona Maria contou para as amigas como o menino havia salvado toda a família. As amigas contaram para outras pessoas, e logo a história chegou ao ouvido de um jornalista do jornal local. Quando o repórter chegou para fazer a matéria, ele ficou impressionado não apenas com a história do resgate, mas com a maturidade e humildade de João Pedro. Eu não fiz nada demais, disse João Pedro para o jornalista. Qualquer pessoa faria a mesma coisa para salvar a família. Mas todos os adultos presentes sabiam que não era verdade. Muitas crianças teriam entrado em pânico, muitas teriam ficado paralisadas pelo medo, muitas não teriam conseguido pensar com clareza numa situação tão desesperadora. João Pedro havia demonstrado uma presença de espírito que impressionava até mesmo adultos experientes. A matéria foi publicada no jornal local com o título Menino de 8 anos salva família de incêndio e a história logo ganhou repercussão na região. A foto de João Pedro ao lado dos destroços da casa, com a família reunida e viva, tocou o coração de muitas pessoas. Começaram a chegar doações espontâneas, roupas, móveis, brinquedos para as crianças, alimentos e até dinheiro de pessoas que se sensibilizaram com a situação da família. O que mais impressionava as pessoas que conheciam a história era a forma como João Pedro lidava com toda a atenção. Ele não gostava de ser chamado de herói e sempre desviava o assunto quando alguém tentava elogiá-lo. Minha família é que são os heróis, dizia ele. Meu pai trabalha todo dia para cuidar da gente, minha mãe faz tudo com muito amor, minhas irmãs são as mais corajosas que eu conheço. Era uma humildade genuína que tocava o coração de todos que o conheciam. 3 dias após o incêndio, algo inusitado aconteceu. Um empresário de São Paulo,
dono de uma construtora, ligou para a família depois de ler a matéria na internet. Ele disse que havia se emocionado com a história e queria ajudar de uma forma especial. "Eu tenho um filho da mesma idade do João Pedro", disse ele. "E quando li sobre a coragem dele, pensei, e se fosse meu filho numa situação dessas? Ele teria a mesma presença de espírito?" O empresário ofereceu construir uma casa nova para a família, sem custo algum, como forma de homenagear a coragem de João Pedro. Roberto e Cleusa ficaram em choque com a proposta. Era generoso demais, eles não podiam aceitar uma doação tão grande. Mas o empresário insistiu, explicando que tinha condições financeiras para fazer isso e que seria uma honra ajudar uma família tão especial. "Vocês criaram um menino extraordinário", disse ele. "E crianças extraordinárias merecem ter uma família estável e segura." Após muita conversa e hesitação, Roberto e Cleusa aceitaram a oferta, com a condição de que poderiam retribuir de alguma forma no futuro. Enquanto a casa nova estava sendo construída, a família ficou hospedada numa casa que a igreja da comunidade havia alugado temporariamente. Foi durante esse período que João Pedro mostrou outra faceta de sua personalidade madura. Ele organizou as irmãs para ajudarem com as tarefas domésticas, criou horários de estudo para que ninguém perdesse o ano letivo, e até ajudou a mãe a reorganizar o pequeno negócio de bolos que ela havia perdido no incêndio. A história da família começou a ganhar proporções maiores quando uma produtora de televisão de São Paulo decidiu fazer um programa especial sobre o caso. Eles queriam contar não apenas a história do resgate, mas também mostrar como a comunidade havia se unido para ajudar a família. João Pedro inicialmente não queria participar do programa, mas quando entendeu que poderia inspirar outras crianças a serem corajosas, ele aceitou. Durante a gravação do programa, João Pedro surpreendeu todo mundo com suas respostas maduras e reflexões profundas. Quando a apresentadora perguntou se ele tinha medo de outro incêndio, ele respondeu: "Eu aprendi que as coisas ruins podem acontecer a qualquer momento, mas isso não significa que devemos viver com medo. Significa que devemos aproveitar cada dia com nossa família e estar sempre prontos para cuidar uns dos outros." A repercussão do programa foi ainda maior. Escolas de várias cidades começaram a convidar João Pedro para contar sua história para outros alunos. Ele sempre aceitava os convites, mas fazia questão de levar a família junto. "Minha história só existe porque eu tenho uma família incrível", dizia ele. "Sozinho eu não seria nada." Era uma lição de humildade que impactava tanto crianças quanto adultos. Se você está sendo tocado por esta história de coragem e união familiar, histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor, lembrando-nos de que Deus coloca força extraordinária em pessoas comuns quando elas precisam proteger quem amam. Inscreva-se em Histórias de Luz para mais relatos como este, que mostram como a providência divina trabalha através da coragem de crianças que se tornam heróis. Voltemos agora para descobrir como essa experiência transformou não apenas João Pedro, mas toda a sua família. O que ela descobriu nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele ama. 2 meses após o incêndio, a casa nova ficou pronta e foi uma emoção indescritível para toda a família quando eles receberam as chaves. A construção havia sido feita com muito carinho e atenção aos detalhes. O empresário de São Paulo, que se chamava Carlos Mendonça, fez questão de estar presente na entrega. Era um homem simples apesar da riqueza, que havia se tornado quase um membro da família durante o processo de construção da casa. A casa nova era maior que a anterior, com 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha espaçosa e um quintal onde as crianças podiam brincar com segurança. Mas o que mais emocionou a família foi um detalhe especial que Carlos havia incluído no projeto: uma placa pequena na entrada da casa com os dizeres "Lar da Família Silva", construído com amor e coragem.
Era uma homenagem discreta à história que havia unido todas aquelas pessoas. João Pedro foi o primeiro a entrar na casa nova. Ele caminhou devagar pelos cômodos, tocando as paredes, olhando cada detalhe. Quando chegou ao quarto que dividiria com as irmãs, ele parou na janela e olhou para fora. Dali ele podia ver o terreno onde ficava a casa antiga, agora limpo e com uma pequena horta que os vizinhos haviam plantado em homenagem à família. "Obrigado, Deus", sussurrou ele, numa oração simples mas cheia de gratidão. A mudança para a casa nova trouxe uma sensação de recomeço para toda a família. Roberto conseguiu um emprego melhor numa metalúrgica maior, com um salário mais alto e benefícios. Cleusa voltou a vender seus bolos, agora com uma cozinha muito melhor equipada, e o negócio cresceu rapidamente. Marina, Beatriz e Sofia se adaptaram bem à nova casa e logo fizeram novos amigos na vizinhança. Mas foi em João Pedro que a transformação foi mais visível. Um menino que sempre foi responsável se tornou ainda mais maduro após a experiência do incêndio. Ele desenvolveu uma consciência incrível sobre segurança doméstica e sempre verificava se todos os aparelhos elétricos estavam desligados antes de dormir. Também se tornou ainda mais protetor com as irmãs, sempre atento a qualquer situação que pudesse representar perigo. Mas não era uma preocupação excessiva ou neurótica, era apenas uma consciência aguçada sobre a importância de cuidar da família. Na escola, João Pedro começou a se destacar não apenas pelo comportamento exemplar, mas também pelas notas. A experiência traumática havia despertado nele uma sede de conhecimento e uma determinação de aproveitar todas as oportunidades que a vida oferecesse. Ele entendeu que educação era uma forma de proteger a família no futuro, uma maneira de garantir que eles nunca mais passassem por dificuldades extremas. A professora de João Pedro, Dona Márcia, percebeu a mudança no aluno e decidiu aproveitar sua história para ensinar sobre coragem e responsabilidade para toda a turma. Ela convidou João Pedro para contar sua experiência para os colegas, e o menino aceitou, sempre com a humildade que o caracterizava. "Eu não sou mais corajoso que vocês", disse ele para a turma. A coragem aparece quando a gente precisa proteger quem a gente ama. Todos vocês teriam feito a mesma coisa. A história de João Pedro chegou ao conhecimento do prefeito da cidade, que decidiu criar um programa municipal de prevenção de incêndios em escolas. João Pedro foi convidado para ser o embaixador mirim do programa, ensinando outras crianças sobre segurança contra incêndios. Ele aceitou a responsabilidade com seriedade, estudou tudo sobre prevenção de incêndios e se tornou um especialista no assunto, sempre enfatizando que a prevenção era mais importante que a coragem para enfrentar o fogo. Durante as palestras que dava nas escolas, João Pedro sempre contava sua história de forma didática, ensinando as crianças sobre os sinais de perigo, rotas de fuga e a importância de ter um plano familiar para emergências. Mas o que mais impactava as crianças era a forma como ele falava sobre família. "A gente só consegue ser corajoso quando tem pessoas que a gente ama para proteger", dizia ele. "Família é a coisa mais importante do mundo, e vale qualquer sacrifício para mantê-la segura." A repercussão nacional da história trouxe outras oportunidades para a família. Carlos Mendonça, o empresário que havia construído a casa, ofereceu uma bolsa de estudos integral para João Pedro numa das melhores escolas particulares da região. Inicialmente, Roberto e Cleusa hesitaram em aceitar mais uma generosidade tão grande, mas Carlos explicou que via em João Pedro um potencial extraordinário e queria investir no futuro daquele menino especial. A mudança de escola foi um grande desafio para João Pedro. Ele saiu de uma escola pública simples para uma instituição particular com recursos muito superiores e alunos de famílias mais abastadas. Nos primeiros dias, ele se sentiu deslocado e inseguro, mas logo sua personalidade cativante conquistou colegas e professores. Ele nunca escondeu suas origens humildes, pelo contrário,
falava com orgulho da família trabalhadora que tinha. Foi na escola nova que João Pedro descobriu um talento natural para a liderança. Ele foi eleito representante de turma por unanimidade, organizou campanhas de arrecadação para famílias carentes e criou um grupo de estudos onde ajudava colegas com dificuldades. Os professores ficavam impressionados com a maturidade daquele menino de 8 anos que pensava sempre no bem comum antes de pensar em si mesmo. Durante esse período, João Pedro começou a entender que sua experiência no incêndio não havia sido apenas um acidente, mas uma preparação para algo maior. Ele desenvolveu uma consciência incrível sobre sua responsabilidade de usar sua história para inspirar outras pessoas. Sempre que alguém estava passando por dificuldades, João Pedro aparecia para oferecer apoio e compartilhar sua experiência de superação. O momento mais marcante veio quando uma família da vizinhança passou por uma tragédia similar. A casa dos Santos pegou fogo durante a madrugada, mas desta vez a família não teve a mesma sorte dos Silva. O pai ficou gravemente ferido tentando salvar os filhos e passou semanas internado no hospital. João Pedro pediu aos pais para visitar a família e oferecer ajuda. Quando João Pedro entrou no quarto do hospital onde estava o Sr. Santos, o homem estava deprimido e culpando-se por não ter conseguido proteger melhor a família. Eu deveria ter percebido o fogo antes, dizia ele. Eu falhei como pai. João Pedro se aproximou da cama e segurou a mão do homem. O senhor não falhou, disse ele com uma convicção impressionante para uma criança. O senhor salvou sua família porque o amor que o senhor tem por eles deu força para o senhor enfrentar o fogo. Isso é ser um herói de verdade. A conversa entre o menino de 8 anos e o homem adulto tocou profundamente não apenas o Sr. Santos, mas toda a equipe médica que presenciou a cena. João Pedro contou sua própria experiência, explicou como havia lidado com o medo e o desespero, e mostrou que era possível reconstruir a vida depois de uma tragédia. As coisas ruins acontecem para nos ensinar o que realmente importa, disse ele. E depois elas passam, e a gente fica mais forte. A família Santos se recuperou da tragédia inspirada pelo exemplo de João Pedro e dos Silva. Eles reconstruíram suas vidas, e o Sr. Santos sempre dizia que o menino havia sido um anjo enviado por Deus para dar esperança nos momentos mais escuros. Era mais uma prova de que a experiência de João Pedro no incêndio havia sido transformada em propósito de vida. Mas entender o plano de Deus era uma coisa. Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. Quando João Pedro completou 10 anos, sua vida havia se transformado de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Um menino simples que salvara a família de um incêndio havia se tornado uma pequena celebridade local, reconhecido nas ruas, convidado para eventos e sempre solicitado para palestras em escolas e igrejas. Mas foi exatamente nesse momento de maior reconhecimento que chegou o teste mais difícil de sua jovem vida. Roberto começou a sentir dores no peito e falta de ar durante o trabalho. No começo, ele pensou que era apenas cansaço, mas os sintomas foram piorando. Quando finalmente procurou um médico, o diagnóstico foi devastador: problema grave no coração que exigiria cirurgia urgente. A operação era arriscada e cara, e mesmo com o plano de saúde da empresa, a família teria que arcar com custos extras que não tinham condições de pagar. João Pedro percebeu imediatamente a preocupação dos pais, mesmo eles tentando esconder a gravidade da situação. Durante o jantar, ele notou que Roberto mal tocou na comida e que Cleusa estava com os olhos vermelhos de tanto chorar escondido. Naquela noite, depois que todos foram dormir, João Pedro ouviu uma conversa entre os pais que o deixou arrasado. Cleusa, eu não posso fazer essa cirurgia, dizia Roberto em voz baixa. O dinheiro que a gente ia ter que pagar pode ser a diferença entre as meninas estudarem ou não. Eu não posso prejudicar o futuro das crianças.
Cleusa chorava e insistia que eles dariam um jeito, mas Roberto estava decidido a não fazer a operação. João Pedro sentiu o mundo desabar. Depois de salvar a família do incêndio, agora ele poderia perder o pai por causa de dinheiro. A primeira reação de João Pedro foi de revolta. Como Deus podia permitir que depois de tudo que eles haviam passado, mais uma tragédia ameaçasse destruir sua família? Ele havia sido chamado de herói, de exemplo, mas não conseguia salvar o próprio pai. Pela primeira vez desde o incêndio, João Pedro chorou de desespero, questionando se realmente havia algum propósito maior em tudo o que havia acontecido. Mas a maturidade que ele havia desenvolvido logo falou mais alto que o desespero. João Pedro decidiu que não ia aceitar perder o pai sem lutar. Se ele havia conseguido salvar a família de um incêndio aos 8 anos, certamente conseguiria encontrar uma forma de ajudar aos 10. Ele começou a pensar em todas as pessoas que haviam se sensibilizado com sua história, todas as que haviam oferecido ajuda, todos os contatos que havia feito através das palestras e aparições na mídia. João Pedro tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo os pais. Ele iria usar sua fama para arrecadar dinheiro para a cirurgia do pai. Era uma decisão difícil para uma criança, porque significava expor a intimidade da família e pedir ajuda publicamente, algo que Roberto e Cleusa sempre evitaram fazer. Mas João Pedro argumentou que tinha a responsabilidade de usar sua história para salvar a família mais uma vez. Pai, quando nossa casa pegou fogo, eu não pensei 2 vezes antes de acordar todo mundo e tirar a família do perigo, disse João Pedro para Roberto numa conversa que ficou marcada na memória de toda a família. Agora é a mesma coisa. Sua vida está em perigo e eu vou fazer tudo o que puder para salvar o senhor. E se isso significar pedir ajuda para outras pessoas, eu vou pedir. Roberto ficou emocionado com a determinação do filho, mas preocupado com o peso que uma criança de 10 anos estava colocando sobre os próprios ombros. João, você não tem obrigação de resolver os problemas dos adultos, disse ele. Você já fez mais pela nossa família do que qualquer criança deveria fazer. Mas João Pedro foi irredutível. Pai, família cuida de família. Sempre. João Pedro procurou Carlos Mendonça, o empresário que havia construído sua casa, e contou sobre a situação. Carlos ficou emocionado e ofereceu imediatamente pagar toda a cirurgia, mas João Pedro pediu algo diferente. Ele queria que Carlos o ajudasse a organizar uma campanha de arrecadação onde muitas pessoas pudessem contribuir com pequenos valores. Eu aprendi que quando muitas pessoas se unem para ajudar, o resultado é mais forte, explicou ele. A campanha foi organizada com a ajuda de Carlos e de outros empresários locais que haviam conhecido a história de João Pedro. Eles criaram uma conta bancária específica para arrecadação e divulgaram a campanha nas redes sociais, no rádio e na televisão local. O slogan era: "Ajude o herói que salvou sua família a salvar seu pai." A resposta da comunidade foi avassaladora. Em 2 semanas, a campanha arrecadou não apenas o dinheiro necessário para a cirurgia de Roberto, mas um valor muito superior que permitiria que ele tivesse o melhor tratamento possível e ainda sobrasse para outras famílias em situação similar. Pessoas de toda a região contribuíram, desde crianças que quebraram o porquinho para doar alguns reais até empresários que fizeram doações significativas. O que mais emocionou João Pedro foram as mensagens que chegaram junto com as doações. Pais escrevendo que seus filhos haviam se inspirado na história dele para serem mais corajosos. Crianças mandando desenhos com desejos de melhora para Roberto. Famílias contando como a história dos Silva havia fortalecido seus próprios laços familiares. Era a confirmação de que sua experiência realmente tinha o poder de transformar vidas. Roberto fez a cirurgia no melhor hospital da região e a operação foi um sucesso completo. Durante os dias de internação, o quarto dele vivia cheio de visitantes, vizinhos,
colegas de trabalho, pessoas que haviam contribuído para a campanha e queriam conhecer pessoalmente a família que havia tocado seus corações. João Pedro estava sempre ao lado da cama do pai, cuidando para que ele tomasse os remédios na hora certa e conversando para manter Roberto animado. No dia da alta hospitalar, Roberto abraçou João Pedro e disse algo que o menino nunca esqueceria: "Filho, você me salvou 2 vezes. Primeiro do fogo, agora da doença. Mas o que você realmente salvou foi nossa fé de que existe bondade no mundo e que Deus cuida das famílias que se amam." João Pedro respondeu: "Pai, eu não salvei ninguém sozinho. Deus usou muitas pessoas para cuidar da gente. Eu só fui o primeiro a perceber que precisávamos de ajuda." A experiência da doença do pai ensinou João Pedro uma lição fundamental sobre liderança e comunidade. Ele entendeu que ser corajoso não significa resolver tudo sozinho, mas sim ter a humildade de pedir ajuda quando necessário e a sabedoria de unir pessoas em torno de uma causa justa. Era uma lição que ele levaria para o resto da vida. Com o dinheiro que sobrou da campanha, João Pedro sugeriu criar um fundo de ajuda para outras famílias da região que passassem por emergências médicas. A ideia foi aprovada por todos os doadores e nasceu o Fundo João Pedro de Solidariedade, administrado por Carlos Mendonça e outros empresários locais. Era mais uma forma de multiplicar o bem que havia surgido de uma situação de crise. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, Ele transforma tudo ao redor. A recuperação completa de Roberto trouxe uma alegria renovada para toda a família Silva, mas também revelou como a experiência havia transformado cada um deles de maneiras profundas. Marina, que sempre foi uma boa aluna, se inspirou no exemplo do irmão mais novo e decidiu que queria estudar medicina para poder salvar vidas como os médicos haviam salvado seu pai. Beatriz desenvolveu um interesse especial por ajudar outras crianças e começou a participar de grupos de voluntariado na igreja. Sofia, mesmo sendo a mais nova, demonstrava uma maturidade impressionante para sua idade e sempre falava sobre como queria cuidar de pessoas quando crescesse. Roberto voltou ao trabalho renovado e com uma perspectiva completamente diferente sobre a vida. A experiência de quase perder tudo fez valorizar cada momento com a família e cada oportunidade de ajudar outras pessoas. Ele começou a participar ativamente dos projetos sociais que haviam surgido em torno da história de João Pedro e se tornou uma espécie de conselheiro para pais que enfrentavam dificuldades similares. Cleusa, que sempre foi religiosa, aprofundou ainda mais sua fé depois de ver como Deus havia usado a comunidade para salvar sua família 2 vezes. Ela começou a coordenar grupos de oração para famílias em crise e seu pequeno negócio de bolos se transformou numa empresa maior que empregava várias mulheres da comunidade. Ela sempre dizia que Deus havia abençoado suas mãos para que ela pudesse abençoar outras famílias através do trabalho. Mas foi o impacto na comunidade que mais impressionou todos os envolvidos na história. A escola onde João Pedro estudava criou um programa permanente de educação sobre segurança e prevenção de acidentes, com ele como embaixador mirim. Outras escolas da região copiaram a iniciativa, e logo centenas de crianças estavam aprendendo sobre prevenção de incêndios e primeiros socorros básicos. O hospital onde Roberto foi operado criou um programa de desconto especial para famílias carentes, inspirado na campanha que havia salvado sua vida. O programa foi batizado de Solidariedade João Pedro e já beneficiou dezenas de famílias que não tinham condições de pagar tratamentos médicos caros. O médico que operou Roberto sempre comentava que raramente havia visto uma família tão unida e que isso havia contribuído significativamente para o sucesso da cirurgia. Carlos Mendonça, o empresário que havia se tornado quase um membro da família, decidiu expandir seus projetos sociais inspirado na história dos Silva. Ele criou uma fundação dedicada a ajudar famílias que passassem por tragédias similares, oferecendo não apenas ajuda financeira,
mas também apoio psicológico e orientação para a reconstrução das vidas. A fundação já havia ajudado mais de 50 famílias em toda a região. A igreja que a família frequentava se transformou num centro de referência para a solidariedade comunitária. O pastor sempre usava a história dos Silva como exemplo de como Deus trabalha através das pessoas comuns para realizar milagres extraordinários. O templo vivia lotado não apenas aos domingos, mas durante a semana, com grupos de apoio, campanhas de arrecadação e projetos sociais diversos. Os vizinhos da rua onde Silva moravam criaram uma rede informal de apoio mútuo, onde todos cuidavam de todos. Era comum ver crianças sendo cuidadas por várias famílias, idosos recebendo ajuda com compras e remédios, e jovens participando de mutirões para reformar casas de famílias necessitadas. A rua se tornou um exemplo de comunidade solidária que serviu de modelo para outros bairros. O Corpo de Bombeiros da cidade convidou João Pedro para ser embaixador mirim da corporação, participando de campanhas educativas e eventos de prevenção. Ele levava a responsabilidade muito a sério, sempre estudando sobre segurança e prevenção de acidentes para poder orientar outras crianças de forma correta. Os bombeiros ficavam impressionados com o conhecimento técnico que o menino havia desenvolvido sobre o assunto. A prefeitura da cidade criou o Dia Municipal da Coragem, celebrado anualmente na data do incêndio da família Silva. Durante a semana da celebração, todas as escolas municipais desenvolvem atividades sobre coragem, solidariedade e importância da família. João Pedro sempre participa dos eventos, mas faz questão de levar toda a família, enfatizando que coragem é um valor que se aprende em casa. A história chegou ao conhecimento de outras cidades e estados, e João Pedro começou a receber convites para palestras em lugares distantes. Sempre que possível, a família aceitava os convites, transformando as viagens em oportunidades de conhecer outras realidades e aprender sobre diferentes formas de solidariedade. João Pedro sempre voltava dessas viagens com ideias novas para projetos sociais em sua própria comunidade. Uma das histórias mais tocantes que surgiram do impacto da família Silva foi a de Dona Rosa, uma senhora de 75 anos que morava sozinha e se sentia abandonada pelos próprios filhos. Depois de ouvir a história de João Pedro numa palestra na igreja, ela decidiu procurar os filhos e recontar sobre a importância da família. A reconciliação foi emocionante e Dona Rosa sempre dizia que a coragem do menino havia salvado não apenas a família dele, mas também a dela. Outro caso marcante foi o de um grupo de adolescentes que estava se envolvendo com drogas no bairro. Depois de uma conversa com João Pedro sobre responsabilidade e proteção da família, vários deles mudaram de vida e se tornaram líderes positivos na comunidade. Um deles chegou a dizer: "Se um menino de 8 anos conseguiu salvar uma família inteira de um incêndio, eu posso salvar minha própria vida das drogas." A transformação mais significativa aconteceu na própria família Silva. Eles se tornaram um exemplo vivo de que tragédias podem ser transformadas em bênçãos quando enfrentadas com fé, coragem e união. Roberto se tornou um pai ainda mais presente e carinhoso. Cleusa desenvolveu uma liderança natural que inspirava outras mulheres. Marina, Beatriz e Sofia cresceram com valores sólidos sobre família e solidariedade. Esta transformação não para aqui, porque em Histórias de Luz documentamos como Deus usa as conexões humanas para criar ondas de mudança que se espalham muito além do que podemos imaginar. Continue conosco para ver o final extraordinário desta jornada de um menino que descobriu que sua coragem não era apenas para salvar sua família, mas para inspirar uma comunidade inteira. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. Aos 12 anos, João Pedro havia se tornado muito mais que um menino corajoso que salvou sua família de um incêndio. Ele se transformou numa força inspiradora que movimentava toda a comunidade ao seu redor.
Foi nessa idade que ele teve uma revelação que mudaria completamente sua compreensão sobre o propósito de sua vida e o plano maior que Deus havia preparado para ele. Durante uma palestra numa escola em São Paulo, uma professora fez uma pergunta que pegou João Pedro de surpresa. João, você já pensou que talvez o incêndio tenha acontecido não para testar sua coragem, mas para revelar uma missão que você já trazia dentro de si? A pergunta o fez refletir profundamente. Naquela noite, no hotel onde estava hospedado com a família, ele ficou acordado pensando na possibilidade de que tudo o que havia acontecido desde aquela noite terrível tinha um propósito muito maior do que ele imaginava. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, João Pedro compartilhou suas reflexões com a família. Eu acho que a professora tem razão, disse ele. Talvez eu não tenha salvado vocês do fogo. Talvez o fogo tenha acontecido para me mostrar que eu nasci para salvar pessoas. Roberto e Cleusa ficaram emocionados com a maturidade da reflexão do filho. Era impressionante como um menino de 12 anos conseguia ter insights tão profundos sobre propósito de vida. A partir daquele momento, João Pedro começou a ver sua história de uma perspectiva completamente diferente. Ele entendeu que cada experiência difícil havia sido uma preparação para algo maior. O incêndio o ensinou sobre coragem e liderança em situações de crise. A doença do pai o ensinou sobre humildade e o poder da comunidade unida. As palestras e aparições públicas o ensinaram sobre comunicação e influência positiva. João Pedro decidiu que queria estudar para se tornar médico, mas não um médico comum. Ele queria se especializar em medicina de emergência e trauma, para poder salvar vidas em situações críticas como aquela que sua família havia enfrentado. Mas mais que isso, ele queria criar um sistema onde comunidades inteiras pudessem se preparar melhor para enfrentar tragédias e se ajudar mutuamente. Carlos Mendonça, que havia se tornado um mentor para João Pedro, ficou impressionado com a clareza de propósito do menino. Ele ofereceu custear todos os estudos de João Pedro, desde o ensino médio até a faculdade de medicina, para que ele pudesse realizar seu sonho sem que a família se preocupasse com questões financeiras. Investir na educação de João Pedro é investir no futuro de muitas famílias que ele ainda vai salvar, dizia Carlos. Durante o ensino médio, João Pedro se destacou em todas as matérias, especialmente em biologia e química. Mas o que mais impressionava professores e colegas era sua capacidade de liderar projetos sociais e inspirar outros jovens a se engajarem em causas importantes. Ele criou um grupo de jovens voluntários que atuava em várias frentes: prevenção de acidentes domésticos, primeiros socorros, apoio a famílias em crise e educação comunitária. O projeto mais ambicioso de João Pedro durante o ensino médio foi a criação do Rede de Proteção Comunitária, um sistema onde cada bairro tinha uma equipe de voluntários treinados para responder rapidamente a emergências. A ideia surgiu quando ele percebeu que muitas tragédias poderiam ser evitadas ou minimizadas se as comunidades estivessem mais preparadas e organizadas. A rede de proteção funcionava de forma simples mas eficiente. Cada voluntário recebia treinamento básico em primeiros socorros, prevenção de acidentes e comunicação de emergência. Eles se organizavam por ruas e bairros, criando uma malha de proteção que cobria toda a cidade. Quando alguém identificava uma situação de risco ou emergência, acionava a rede através de um aplicativo que João Pedro havia ajudado a desenvolver com estudantes de tecnologia. O primeiro grande teste da rede de proteção aconteceu quando a casa de uma família idosa começou a alagar durante uma chuva forte. Os vizinhos treinados pelo sistema de João Pedro agiram rapidamente, tiraram o casal de dentro de casa, acionaram os bombeiros e organizaram um abrigo temporário. A rapidez da resposta evitou uma tragédia e salvou a vida dos dois idosos. O sucesso da rede de proteção chamou a atenção de autoridades de outras cidades, que convidaram João Pedro para implementar o sistema em suas comunidades. Aos 16 anos,
Ele já havia ajudado a criar redes de proteção em mais de 20 cidades do interior paulista. Cada implementação era adaptada às características locais, mas sempre mantinha os princípios básicos: preparação, organização e solidariedade comunitária. Durante esse período, João Pedro percebeu que havia descoberto sua verdadeira vocação. Ele não queria apenas salvar vidas individualmente como médico, mas queria criar sistemas que multiplicassem a capacidade de proteção das comunidades. Era uma visão ambiciosa que combinava medicina, gestão pública, tecnologia e mobilização social. A família Silva se orgulhava imensamente da evolução de João Pedro, mas nunca perdeu a simplicidade e unidade que sempre as caracterizou. Roberto continuava trabalhando na metalúrgica, agora como supervisor, e sempre dizia que o maior orgulho de sua vida era ter criado um filho que usava seus talentos para ajudar outras pessoas. Cleus expandiu seu negócio de bolos e empregava mais de 15 mulheres da comunidade, sempre ensinando que trabalho digno é a melhor forma de transformar vidas. Marina se formou em medicina e escolheu pediatria, inspirada pelo exemplo do irmão. Beatriz seguiu o caminho da educação e se tornou professora, dedicando-se especialmente a crianças de comunidades carentes. Sofia, mesmo sendo a mais nova, já demonstrava interesse em psicologia, querendo ajudar famílias que passavam por traumas similares ao que sua família havia enfrentado. A história da família Silva se tornou material de estudo em universidades de várias partes do país. Pesquisadores de sociologia, psicologia e gestão pública analisavam como uma tragédia familiar havia se transformado numa força transformadora para toda uma região. João Pedro sempre participava dessas pesquisas, mas fazia questão de que o foco fosse no impacto coletivo, não apenas em sua história pessoal. Aos 17 anos, João Pedro recebeu uma proposta inusitada. O Ministério da Saúde o convidou para participar de um projeto piloto nacional de preparação comunitária para emergências. Seria uma oportunidade de implementar sua rede de proteção em escala nacional, mas também seria um desafio enorme para alguém que ainda nem havia terminado o ensino médio. Depois de muito conversar com a família e com Carlos Mendonça, João Pedro aceitou o desafio. Ele viu que era a oportunidade de multiplicar em escala nacional tudo o que havia aprendido desde aquela noite do incêndio. Seria uma forma de honrar não apenas sua própria experiência, mas todas as famílias que haviam sido tocadas por sua história ao longo dos anos. O projeto nacional foi batizado de O Brasil Protegido e João Pedro se tornou o consultor mais jovem da história do Ministério da Saúde. Ele viajava pelo país inteiro implementando redes de proteção comunitária, sempre adaptando os métodos às realidades locais, mas mantendo o espírito de solidariedade e preparação que havia nascido naquela madrugada em Sorocaba. Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente usado por Deus para este momento de propósito. A transformação de João Pedro ao longo dos anos foi impressionante não apenas pelo que ele conseguiu realizar, mas pela pessoa em que ele se tornou. O menino tímido e responsável havia se transformado num jovem líder carismático, mas que nunca perdeu a humildade e o foco na família que sempre o caracterizaram. Aos 18 anos, quando se formou no ensino médio, ele já era reconhecido nacionalmente como um dos maiores especialistas em mobilização comunitária para emergências do país. Durante a formatura, João Pedro foi escolhido pelos colegas para fazer o discurso de despedida da turma. Em vez de falar sobre conquistas pessoais ou planos para o futuro, ele contou a história de sua família e como cada pessoa presente naquela cerimônia tinha o poder de transformar vidas ao seu redor. Nós não precisamos esperar uma tragédia para descobrir nossa força, disse ele. Cada um de vocês tem dentro de si a capacidade de salvar alguém, de proteger uma família, de transformar uma comunidade. A pergunta não é se vocês são capazes, mas se vocês vão escolher usar essa capacidade.
O discurso emocionou toda a escola e viralizou nas redes sociais, sendo compartilhado por milhares de pessoas em todo o país. Mais importante que a repercussão foi o impacto que causou nos próprios colegas de João Pedro. Vários deles decidiram seguir carreiras voltadas para o serviço público e trabalho social, inspirados pelo exemplo do amigo. Quando João Pedro ingressou na Faculdade de Medicina da USP, ele já chegou com uma reputação estabelecida e um projeto de vida muito claro. Queria se formar não apenas como médico, mas como alguém capaz de revolucionar a forma como o país lidava com emergências e tragédias. Seus professores ficavam impressionados com a maturidade e a visão prática daquele jovem de 18 anos que já tinha mais experiência em liderança comunitária que muitos profissionais formados. Durante a faculdade, João Pedro conciliou os estudos médicos com a expansão do Projeto Brasil Protegido. Nos fins de semana e férias, ele viajava pelo país implementando redes de proteção comunitária e treinando líderes locais. Era um ritmo intenso, mas ele havia aprendido desde pequeno que grandes propósitos exigem grandes sacrifícios. A família Silva continuou sendo o alicerce que sustentava todas as conquistas de João Pedro. Roberto, agora com a saúde totalmente recuperada, havia se tornado um dos principais colaboradores do filho, usando sua experiência prática para ajudar na implementação dos projetos. Cleusa coordenava a parte logística das viagens e eventos, garantindo que João Pedro pudesse se concentrar no trabalho técnico. As irmãs também se envolveram, cada uma contribuindo com suas especialidades. O Projeto Brasil Protegido cresceu além das expectativas iniciais. Em 5 anos, já estava implementado em mais de 500 cidades brasileiras e havia salvado centenas de vidas. O modelo criado por João Pedro passou a ser estudado e copiado em outros países, especialmente na América Latina. Delegações internacionais vinham ao Brasil para conhecer o sistema e aprender como implementá-lo em seus países. Durante o 4º ano de medicina, João Pedro viveu uma das experiências mais marcantes de sua vida. Ele foi chamado para ajudar numa tragédia em Minas Gerais, onde uma barragem havia se rompido e devastado uma cidade inteira. Era uma situação muito mais grave que o incêndio de sua casa, mas João Pedro aplicou os mesmos princípios: organização, liderança calma e mobilização da comunidade para ajuda mútua. Durante os 3 meses que passou em Minas Gerais coordenando os esforços de recuperação, João Pedro percebeu que havia encontrado sua verdadeira especialidade médica. Ele não queria ser apenas um médico de emergência, mas um médico que trabalhasse com gestão de crises e recuperação de comunidades após tragédias. Era uma área quase inexistente no Brasil, mas que ele sabia que era fundamental. De volta a São Paulo, João Pedro propôs para a universidade a criação de uma nova especialização médica, Medicina de Emergências Comunitárias. A proposta foi aceita e ele se tornou o primeiro estudante a seguir esse caminho no país. Era mais um pioneirismo na vida do jovem que havia começado salvando a própria família e agora estava revolucionando a medicina brasileira. A formatura de João Pedro em medicina foi um evento nacional. Centenas de pessoas que haviam sido impactadas por seus projetos viajaram para São Paulo para presenciar o momento. Famílias que haviam sido salvas pelas redes de proteção, líderes comunitários que haviam sido treinados por ele, autoridades que haviam implementado seus métodos, todos queriam estar presentes. Durante o discurso de formatura, João Pedro fez uma reflexão profunda sobre sua jornada. Há 14 anos, eu era apenas um menino de 8 anos que acordou com cheiro de fumaça, começou ele. Hoje, eu entendo que aquela noite não foi o começo de uma tragédia, mas o início de uma missão. Cada desafio que enfrentamos como família, cada pessoa que conhecemos, cada projeto que desenvolvemos, tudo fez parte de um plano maior que só agora consigo enxergar completamente. Roberto e Cleusa choravam na primeira fila,
vendo o filho que haviam criado com tanto amor se tornar uma inspiração para o país inteiro. Marina, Beatriz e Sofia também estavam emocionadas, orgulhosas do irmão que sempre foi seu herói pessoal e agora era herói nacional. Carlos Mendonça, que havia acompanhado toda a jornada desde o incêndio, sorria com os olhos cheios de lágrimas, sabendo que havia investido no homem certo. Mas hoje eu quero falar especialmente para aqueles que acham que são jovens demais ou pequenos demais para fazer diferença, continuou João Pedro. Eu tinha 8 anos quando salvei minha família. Vocês têm quantos anos? Quantas famílias vocês podem salvar? Quantas comunidades vocês podem transformar? A idade não determina nossa capacidade de impacto, mas nossa disposição de agir quando alguém precisa de nós. O discurso terminou com uma proposta concreta. João Pedro anunciou a criação do Instituto João Pedro Silva, uma organização que ofereceria bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes que quisessem seguir carreiras voltadas para proteção e serviço comunitário. O Instituto seria financiado pelos recursos que ele havia arrecadado ao longo dos anos através de palestras e parcerias, e teria como missão formar uma nova geração de líderes comunitários. Após a formatura, João Pedro iniciou sua residência médica em emergências, mas com uma abordagem inovadora. Ele passou 6 meses em hospitais tradicionais e 6 meses trabalhando em comunidades carentes, aplicando medicina preventiva e organizando sistemas de proteção local. Era uma metodologia nova que estava revolucionando a formação médica no país. Durante a residência, João Pedro conheceu Ana Clara, uma enfermeira especialista em saúde comunitária que trabalhava em favelas de São Paulo. Ela havia se inspirado na história dele para dedicar sua carreira ao atendimento de populações vulneráveis. O primeiro encontro dos dois foi durante uma emergência numa comunidade onde uma enchente havia desabrigado centenas de famílias. Ana Clara ficou impressionada com a forma como João Pedro organizou o atendimento médico e coordenou os esforços de resgate. Era diferente de qualquer médico que ela havia conhecido. Ele não apenas tratava feridos, mas organizava a comunidade para que ela própria pudesse se proteger melhor no futuro. Você não é apenas um médico, disse ela. Você é um construtor de esperança. O relacionamento entre João Pedro e Ana Clara floresceu naturalmente, baseado nos valores compartilhados e na paixão comum por ajudar comunidades carentes. Quando João Pedro a apresentou para a família, Roberto disse: "Filho, você encontrou alguém que entende sua missão. Isso é mais importante que qualquer outra coisa num casamento." Cleusa imediatamente adotou Ana Clara como filha, vendo nela a parceira perfeita para os projetos sociais que envolviam toda a família. O casamento de João Pedro e Ana Clara foi realizado na igreja da comunidade onde eles se conheceram, com a presença de centenas de pessoas que haviam sido impactadas pelo trabalho dos dois. Em vez de presentes tradicionais, o casal pediu doações para o Instituto João Pedro Silva. A festa foi simples, mas cheia de significado, com música da comunidade e comida preparada pelos próprios moradores. A lua de mel foi uma viagem de trabalho pelo Nordeste, onde João Pedro e Ana Clara implementaram redes de proteção em comunidades que sofriam com secas prolongadas. Era uma forma inusitada de começar a vida a dois, mas que refletia perfeitamente os valores e prioridades do casal. Eles voltaram da lua de mel com projetos para expandir o trabalho para todo o Nordeste brasileiro. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ela estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. O primeiro grande desafio da vida adulta de João Pedro veio de forma inesperada. Aos 28 anos, já formado e com uma carreira consolidada, ele recebeu uma proposta que testaria todos os valores que havia desenvolvido ao longo da vida. Uma organização internacional ofereceu a ele um cargo de diretor regional na Europa,
com um salário astronômico e a oportunidade de implementar seus métodos de proteção comunitária em escala global. A proposta era tentadora não apenas pelo dinheiro, mas pela possibilidade de impactar milhões de pessoas em vários países. Seria a chance de levar o modelo brasileiro para o mundo inteiro e se tornar uma referência internacional em sua área. Muitos profissionais sonhariam com uma oportunidade assim, mas para João Pedro representava um dilema profundo. Aceitar a proposta significaria deixar o Brasil, abandonar as comunidades que havia ajudado a construir e afastar-se da família que sempre foi seu alicerce. Ana Clara apoiava qualquer decisão que ele tomasse, mas João Pedro percebia que ela também estava dividida entre o orgulho da oportunidade e a tristeza de deixar o trabalho que faziam juntos no país. Roberto e Cleusa, quando souberam da proposta, tiveram reações que surpreenderam João Pedro. Em vez de ficarem tristes com a possibilidade de ele se mudar para longe, eles o incentivaram a aceitar. Filho, você sempre nos ensinou que devemos usar nossos talentos para ajudar o maior número de pessoas possível, disse Roberto. Se você pode salvar mais vidas na Europa, você deve ir. Cleusa acrescentou, nós criamos você para o mundo, não só para nossa família. João Pedro passou semanas refletindo sobre a decisão. Ele visitou todas as comunidades onde havia implementado projetos, conversou com líderes locais, analisou o impacto que sua saída causaria. O que ele descobriu o surpreendeu, as comunidades estavam prontas para caminhar sozinhas. Os sistemas que ele havia criado eram sustentáveis e os líderes locais haviam se tornado completamente autônomos. Talvez essa seja mesmo a hora de partir, pensou João Pedro. Talvez eu tenha cumprido minha missão aqui no Brasil e agora seja a hora de levar essa experiência para outros lugares. Mas algo no fundo do seu coração ainda resistia à ideia de deixar sua terra natal e sua família. A decisão final veio de forma inesperada. Durante uma visita a uma das comunidades onde havia trabalhado, João Pedro presenciou uma emergência médica. Uma criança havia se afogado numa represa e estava em parada cardíaca. Os líderes comunitários que ele havia treinado agiram com perfeição, aplicaram primeiros socorros, acionaram o resgate, organizaram o transporte. A criança foi salva. Naquele momento, João Pedro entendeu que sua verdadeira missão não era estar presente fisicamente em todos os lugares, mas criar sistemas que funcionassem independentemente de sua presença. Eu não preciso estar aqui para que as pessoas sejam salvas, percebeu. Eu preciso estar onde posso ensinar mais pessoas a salvar outras. João Pedro aceitou a proposta internacional, mas com uma condição: ele passaria 6 meses por ano na Europa e 6 meses no Brasil, mantendo assim a conexão com suas origens enquanto expandia seu impacto global. Era uma solução que atendia às necessidades de crescimento profissional sem abandonar completamente as raízes. A mudança para a Europa foi desafiadora de formas que João Pedro não havia previsto. Trabalhar com comunidades de diferentes culturas, idiomas e sistemas políticos exigia uma adaptação constante de seus métodos. O que funcionava perfeitamente no Brasil nem sempre se aplicava da mesma forma em países europeus com realidades sociais completamente diferentes. Nos primeiros meses, João Pedro enfrentou resistência de autoridades locais que questionavam a eficácia de métodos desenvolvidos num país em desenvolvimento. Alguns colegas europeus demonstravam ceticismo em relação à capacidade de um jovem brasileiro de contribuir significativamente para sistemas já estabelecidos há décadas. A frustração chegou ao auge quando um projeto piloto em uma cidade italiana fracassou completamente. João Pedro havia tentado implementar o modelo brasileiro sem fazer as adaptações necessárias para a realidade local. Foi um erro que o fez questionar se havia tomado a decisão certa ao aceitar o cargo internacional. Ana Clara, que havia se mudado com ele para a Europa, foi fundamental para ajudá-lo a superar essa crise. João,
Lembra quando você era criança e salvou nossa família do incêndio? Disse ela numa conversa que marcou o turning point da experiência europeia. Você não tentou usar o mesmo método que funcionaria para outras famílias. Você adaptou sua ação para a situação específica da sua casa, da sua família. É isso que você precisa fazer aqui. A partir dessa conversa, João Pedro mudou completamente sua abordagem. Em vez de tentar replicar métodos brasileiros, ele começou a estudar profundamente cada comunidade europeia onde trabalhava, entendendo suas particularidades culturais, sociais e políticas. Ele desenvolveu versões adaptadas de seus métodos, mantendo os princípios fundamentais mas modificando as aplicações práticas. O primeiro grande sucesso na Europa veio em uma comunidade de imigrantes em Paris que havia sido devastada por um incêndio. João Pedro aplicou uma versão adaptada de sua rede de proteção comunitária, considerando as especificidades linguísticas e culturais dos moradores. O resultado foi tão positivo que outras cidades francesas solicitaram a implementação do modelo. A experiência europeia ensinou João Pedro uma lição fundamental sobre liderança global. Princípios universais podem ser aplicados em qualquer lugar, mas sempre devem ser adaptados às realidades locais. Era uma evolução natural de tudo que ele havia aprendido desde aquela noite do incêndio, quando descobriu que proteger sua família exigia adaptação rápida e pensamento criativo. Após 2 anos na Europa, João Pedro havia implementado redes de proteção comunitária em 15 países diferentes. Cada implementação era única, adaptada às necessidades locais, mas todas mantinham o espírito de solidariedade e preparação que havia nascido numa casa simples em Sorocaba. Era a prova de que valores universais podem transcender culturas e fronteiras. O reconhecimento internacional chegou quando João Pedro foi convidado para falar na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre inovação em proteção comunitária. Aos 30 anos, ele se tornou o brasileiro mais jovem a discursar no principal fórum mundial, representando um modelo de desenvolvimento social que havia nascido da coragem de uma criança de 8 anos. Durante o discurso na ONU, João Pedro contou sua história pessoal, mas focou no impacto coletivo que uma ação individual pode gerar. Há 22 anos, eu era apenas um menino que acordou com um cheiro de fumaça, disse ele para representantes de 193 países. Hoje, os métodos que nasceram daquela experiência protegem comunidades em 6 continentes. Isso prova que não existem ações pequenas quando elas são feitas com amor e propósito. A fala na ONU marcou o reconhecimento de João Pedro como uma das principais autoridades mundiais em proteção comunitária. Universidades de vários países começaram a estudar seus métodos. Governos solicitaram consultorias para implementar versões nacionais de seus projetos. Organizações internacionais o procuravam para desenvolver políticas públicas inovadoras. Mas o maior reconhecimento veio de uma fonte inesperada. A família Santos, aquela que havia sido ajudada por João Pedro após um incêndio anos atrás, enviou uma carta para ele na Europa. O filho mais novo da família, que tinha apenas 5 anos na época do incêndio, agora estava estudando medicina e queria seguir o mesmo caminho de João Pedro. Você me ensinou que posso salvar vidas quando eu era ainda criança, escrevia o jovem. Agora eu quero aprender a ensinar outras crianças a salvar vidas também. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final, que Deus não apenas a havia transformado, ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. Aos 35 anos, João Pedro havia alcançado tudo o que um profissional poderia sonhar: reconhecimento internacional, impacto social mensurável em dezenas de países, estabilidade financeira e uma família unida que o apoiava incondicionalmente. Suas redes de proteção comunitária estavam funcionando em mais de 80 países e já haviam salvado milhares de vidas. O Instituto João Pedro Silva no Brasil formava centenas de jovens líderes comunitários a cada ano.
Era um legado impressionante para alguém que havia começado sua jornada como um menino de 8 anos salvando a própria família. Ana Clara e João Pedro decidiram voltar definitivamente para o Brasil depois de 5 anos dividindo tempo entre Europa e América do Sul. Eles queriam criar os filhos perto da família e das raízes que sempre foram fundamentais em suas vidas. O primeiro filho do casal, Roberto João, nasceu em Sorocaba, na mesma maternidade onde João Pedro havia nascido 35 anos antes. Era um ciclo se completando de forma emocionante. O retorno ao Brasil coincidiu com o momento em que João Pedro precisava tomar uma decisão crucial sobre seu futuro. Ele havia recebido convites para assumir cargos de alto escalão em organizações internacionais, para dirigir hospitais de referência e até para ingressar na carreira política. Todas eram oportunidades que ampliariam ainda mais seu impacto social, mas João Pedro sentia que precisava de algo diferente. Durante uma visita à casa onde cresceu, agora transformada num pequeno museu sobre proteção comunitária que a prefeitura havia criado, João Pedro teve uma conversa reveladora com Roberto. Seu pai, agora com 65 anos e aposentado, compartilhou uma reflexão que mudou a perspectiva do filho sobre o futuro. João, você passou a vida inteira salvando pessoas e ensinando outros a salvar, disse Roberto. Mas agora eu acho que chegou a hora de você se dedicar mais a formar salvadores. Você tem conhecimento e experiência que precisam ser passados adiante de forma mais sistemática. Era uma observação simples, mas que tocou profundamente João Pedro. Naquele momento, João Pedro entendeu qual seria sua próxima missão. Ele decidiu criar a primeira universidade do mundo dedicada exclusivamente à proteção comunitária e medicina de emergências sociais. Seria uma instituição que formaria profissionais especializados em trabalhar com comunidades vulneráveis, combinando conhecimento médico, gestão de crises, mobilização social e desenvolvimento comunitário. A Universidade da Proteção Comunitária foi estabelecida em Sorocaba, na mesma cidade onde João Pedro havia descoberto sua vocação. Carlos Mendonça, agora com mais de 70 anos, doou o terreno e se tornou o principal investidor do projeto. Roberto e Cleusa participaram ativamente do planejamento, contribuindo com a experiência prática que haviam acumulado ao longo dos anos. O projeto da universidade atraiu atenção mundial. Professores de renome internacional aceitaram convites para lecionar. Estudantes de vários países se inscreveram nos primeiros cursos. Governos e organizações internacionais ofereceram parcerias e financiamento. Era a consolidação de tudo que João Pedro havia construído ao longo de mais de 2 décadas. A primeira turma da universidade foi composta por 50 alunos de 15 países diferentes. Entre eles estava o filho da família Santos, aquele menino que havia sido inspirado por João Pedro anos atrás. Também havia jovens de comunidades que haviam sido beneficiadas pelos projetos de proteção, criando um ciclo virtuoso onde os que foram ajudados se tornavam multiplicadores de ajuda. Durante a aula inaugural, João Pedro contou toda a sua história, desde aquela noite do incêndio até a criação da universidade. Mas o foco não estava em suas conquistas pessoais, mas nas lições que cada experiência havia ensinado sobre proteção, liderança e transformação social. Vocês estão aqui porque acreditam que é possível salvar vidas e transformar comunidades, disse ele para os alunos. Eu estou aqui para provar que vocês estão certos. O currículo da universidade era revolucionário, combinando medicina de emergência, psicologia comunitária, gestão de crises, tecnologia social e liderança. Os alunos passavam metade do tempo em salas de aula e laboratórios, e metade em comunidades reais, aplicando conhecimentos em situações práticas. Era um modelo educacional que estava transformando a forma como profissionais de proteção comunitária eram formados. Ana Clara se tornou coordenadora do Departamento de Prática Comunitária da universidade,
trazendo sua vasta experiência em trabalho com populações vulneráveis. Marina, que havia se especializado em pediatria de emergência, aceitou ser professora do curso de medicina pediátrica comunitária. Beatriz desenvolveu métodos inovadores de educação comunitária que se tornaram referência mundial. Sofia criou protocolos de atendimento psicológico para famílias em crise. A família Silva havia se tornado uma verdadeira dinastia de proteção comunitária, mas sempre mantendo a humildade e os valores simples que haviam aprendido durante as dificuldades. Roberto passou a coordenar o Museu da Proteção Comunitária, recebendo visitantes de todo o mundo que queriam conhecer a origem dos métodos de João Pedro. Cleusa se tornou conselheira dos alunos da universidade, oferecendo apoio maternal para jovens que vinham de longe para estudar. O impacto da universidade foi imediato e duradouro. Em 5 anos de funcionamento, já havia formado mais de 500 profissionais especializados em proteção comunitária. Esses profissionais estavam trabalhando em todos os continentes, implementando e adaptando os métodos desenvolvidos por João Pedro. Era uma multiplicação exponencial do impacto que havia começado com um menino salvando sua família. Uma das histórias mais tocantes da universidade foi a de Maria Fernanda, uma jovem de uma favela do Rio de Janeiro que havia perdido a família num deslizamento de terra. Ela foi aceita na universidade com bolsa integral e se tornou especialista em prevenção de desastres naturais em comunidades carentes. Depois de formada, ela voltou para sua comunidade de origem e implementou um sistema de proteção que salvou centenas de vidas durante as chuvas do ano seguinte. Aos 40 anos, João Pedro decidiu que era hora de sistematizar todo o conhecimento que havia acumulado ao longo da vida. Ele começou a escrever uma série de livros sobre proteção comunitária que se tornaram referência mundial na área. O primeiro livro, Do Fogo ao Propósito, Como uma tragédia familiar se tornou missão de vida, contava sua história pessoal entrelaçada com os princípios técnicos de proteção comunitária. O livro se tornou best-seller internacional e foi traduzido para mais de 30 idiomas. Mais importante que o sucesso comercial foi o impacto educacional. Escolas de todo o mundo começaram a usar o livro para ensinar sobre coragem, liderança e responsabilidade social. João Pedro doou todos os direitos autorais para o Instituto João Pedro Silva, garantindo que os recursos fossem usados para formar mais líderes comunitários. O reconhecimento máximo veio quando João Pedro recebeu o Prêmio Nobel da Paz, aos 42 anos, pelo desenvolvimento de métodos inovadores de proteção comunitária que haviam salvado milhares de vidas em todo o mundo. Era o brasileiro mais jovem a receber o prêmio e o primeiro a ser reconhecido por trabalho em proteção comunitária. Durante o discurso de aceitação do Nobel, em Oslo, João Pedro estava acompanhado por toda a família Silva. Roberto e Cleusa, agora avós orgulhosos, assistiam do auditório enquanto o filho contava para o mundo como uma noite terrível havia se transformado numa vida dedicada a proteger outras famílias. Há 34 anos, eu era apenas um menino que acordou com cheiro de fumaça, disse João Pedro para uma audiência mundial. Hoje, métodos que nasceram daquela experiência protegem famílias em todo o planeta. Isso prova que não existe tragédia que não possa ser transformada em propósito, não existe dor que não possa virar força para ajudar outros, não existe criança pequena demais para fazer diferença no mundo. O dinheiro do Prêmio Nobel foi integralmente investido na expansão da Universidade da Proteção Comunitária, criando campos em outros continentes e oferecendo ainda mais bolsas para jovens de comunidades carentes. Era a garantia de que o legado de João Pedro continuaria crescendo muito além de sua própria vida. No final do discurso, João Pedro fez uma homenagem especial. Este prêmio não é meu. É de Roberto e Cleusa Silva, que me ensinaram que família é a coisa mais importante do mundo. É de Marina, Beatriz e Sofia, que me mostraram que irmãos cuidam uns dos outros sempre. É de Ana Clara,
que dividiu comigo esta missão de vida. É de todos os líderes comunitários que transformaram métodos em vidas salvas. E é especialmente de cada família que um dia foi salva por alguém que aprendeu que proteger quem amamos é o maior propósito que podemos ter. Histórias como esta nos lembram de que Deus está sempre escrevendo finais felizes, mesmo quando parece que tudo está perdido. Em Histórias de Luz, acreditamos que cada tragédia é uma oportunidade para um propósito ainda maior, cada medo é preparação para uma coragem ainda mais forte. Inscreva-se para mais histórias que transformam dor em esperança e mostram como o amor de Deus trabalha através de nossas maiores dificuldades. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.